programa pra todo mundo. Muito boa noite. A galera aqui do estúdio tava só dançando com o molejão. E olha só, gente, véspera de feriado, com mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro começando hoje e tem muita coisa em jogo. O Palmeiras pode ficar ainda mais perto do título. São Paulo e Grêmio fazem confronto direto por uma vaga no G4. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Santos brigam pelo G6 e todas as outras partidas envolvem clubes que tentam fugir da zona da degola, inclusive o duelo entre Cruzeiro e Corinthians. Deixa eu dar boa noite aqui para Osmar Garrafa, para o Flávio Prado. E aí, o que a gente pode esperar desse jogo de hoje à noite? Boa noite, Michele, boa noite, Flávio, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. É um jogo como se fosse final de campeonato para o Corinthians. Claro que tem que trabalhar com a sequência de 5 jogos, mas o Corinthians precisa de uma vitória. Vai ter um adversário, não é? Que não tem mais nada a fazer na temporada. Claro, tem o peso da camisa, a tradição, jogando em casa, mas o Cruzeiro já tem vaga para a Libertadores e conquistou o que foi possível, no caso a Copa do Brasil, e não briga por nada no Brasileiro. Então, é um jogo que você pode, no primeiro momento, entender que é um jogo tranquilo para o Corinthians. Não penso assim. É um jogo de muita responsabilidade e o Corinthians, espero que ele mantenha pelo menos um pouco daquilo que fez contra o São Paulo. Um time que não se acovardou e que propôs jogo, apesar da fragilidade do São Paulo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Garrafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu acho que o Cruzeiro é favorito. O time do Corinthians é muito ruim. O time do Corinthians é ruim para danar. O Mano não vai estar lá, está fazendo tratamento de pele e tal, não sei o quê, mas o time do Corinthians é muito ruim. E o Jair, eu duvido que ele jogue ofensivamente contra o Cruzeiro. Já usou meio tempo da carreira dele para atacar, você quer mais ainda? Pô? Tá bom demais, já usou a cota. Agora, quando ele se aposentar, em meia hora eu ataquei e tal. Só que se ele esperar a última rodada, aí vai ser tarde demais, né? O problema é que ele pode se perder do Cruzeiro, terminar esta rodada já um ponto só na zona. Isso. Essa é a questão. É muito grande. A pressão aumenta. Agora, na verdade, o Corinthians precisa ganhar do Vasco e da Chapecoense em São Paulo para se livrar. Só. Não precisa mais nada, não precisa nenhuma conta. Os jogos fora são terríveis. Tem o Cruzeiro, tem o Grêmio e tem o Atlético Paranaense. Então, e só lembrando, precisa ganhar da Chapecoense que sapecou o Santos no meio de semana, né? Mas é ruim para dar. Não é não? Tudo bem. Não, é ruim, mas o Corinthians também não está nessa idade toda. Claro, e precisa ganhar do Vasco e aqui, claro. É ruim para danar também. Que é ruim para danar também. Dá para ganhar. Mas que o Corinthians, do ano que foi rebaixado, ele se apegou nisso. Não, é só ganhar do Vasco no Pacaembu. Empatou, né? Corinthians e Cruzeiro protagonizaram recentemente as finais da Copa do Brasil, vocês lembram, né? Tá recente ainda. Os dois times voltam a se enfrentar em fases bem distintas. Vamos ver como cada time chega para esse jogão. No jogo de hoje, o Clube Mineiro vai ser comandado por Sidney Lobo, porque Mano Menezes está afastado. Mas as diferenças começam nos técnicos. Olha só, o comandante cruzeirense está há mais de 2 anos na mesma equipe, conquistou 3 títulos. O Jair Ventura está há apenas 2 meses no Alvinegro Paulista, não deu padrão para o time, chega bastante contestado. Na defesa, o Mano está fazendo um rodízio entre Dedé, Manuel. Já o Jair não mexe na zaga, que é o ponto forte ali da equipe, né? O Cruzeiro tem raras modificações no meio de campo. Já o Corinthians, o Ralf, teve 3 companheiros diferentes em 4 jogos. O ataque da Raposa tem 3 boas opções, Barcos, Raniel e Fred. E no timão, os jogadores de frente estão desacreditados. Veteranos como Sheik e Danilo estão sendo utilizados. O Mano sempre usa o mesmo esquema tático, enquanto o Jair, nos últimos 2 meses, usou 2 esquemas táticos diferentes. O que vocês acham? A gente fazendo essa comparação aí, que aliás está lá no site gazetesportiva.com, você pode conferir a matéria completa. Bom, claro que o Cruzeiro é extremamente favorito, né? Mas o Jair já podia ter dado uma cara um pouquinho melhor para esse time do Corinthians, não? Não dá para saber se ele consegue fazer isso. A verdade é que o Jair está fazendo aquilo que ele fazia no Botafogo, que deu certo. Fez no Santos e não deu certo. E fez no Corinthians e não deu certo. Quando ele veio para o Corinthians, ele tinha aproveitamento inferior ao Osmar Loz no Santos. Quando ele contratou um técnico com pior índice. E ele, sabe... Não é sacanagem. Eu não sei se ele consegue, esse é o ponto, né? Ele usou 2 esquemas diferentes. Um era ultra defensivo e o outro mega defensivo. Ele não... Porque assim, uma coisa é você jogar fechado e ter contra-ataque. Outra coisa é você jogar fechado. Eu nunca vou esquecer daquele vergonhoso jogo contra o Flamengo. Depois do primeiro jogo contra o Cruzeiro, é um negócio horroroso. Não tem nada a ver com o Corinthians, né? Então é complicado. Me parece que essa nova safra, em algum momento, eles começam a pular etapas, queimar etapas. Não significa que o Jair não possa se tornar um excelente técnico, o Roger Machado é um bom técnico, mas há uma cobrança muito grande quando, por exemplo, você pega o Palmeiras com toda a força, com toda a estrutura, com todo o elenco, aí você colocou o Eduardo Batista. O avião era muito grande para ele, era muito grande, não deu certo.
Colocou o Roger Machado, entendo também que é muito grande. O Corinthians, óbvio, não tem um elenco de tamanha qualidade como tem o Palmeiras hoje, até pelo investimento que é feito no Palmeiras e pela situação financeira do Corinthians, mas é o Corinthians, é a marca Corinthians. A pressão é muito grande. Me parece, nesse momento, o Corinthians ser muito grande para o Jair. Então a gente tem que, ter um pouco de cautela com esses técnicos de nova geração. Talvez um bom trabalho numa equipe média, equipe de 6º, 7º lugar de tabela de brasileiro, para que possam chegar. O Filipão, com tudo que aconteceu, que tem um passado, né, maravilhoso. Não, mas era ultrapassado. Mas teve o 7-1. Querendo ou não, quem deu jeito no Palmeiras foi o Filipão. Mas o Levi Coupe não deu jeito 88% de aproveitamento. O Levi Coupe não funcionou nem um pouco no Atlético. Eu acho que assim... nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Exatamente. Vai vir o técnico mais velho e vai resolver. Não é bem assim. Não é o caso. Não é bem assim. O Levi era um fracasso total no Atlético. Piorou muito. Isso não é o técnico, não é o tempo de maturação, é o currículo. A experiência, mas enfim, mas assim, a gente sabe que o Levi já vinha alguns trabalhos aí, não fazendo um bom trabalho. O Filipão, ele tem peso. Ele chamou toda a responsabilidade que tinha no Palmeiras, que falava o Matos, falava o presidente. Hoje no Palmeiras quem fala é o Filipão. Chegou no vestiário, o Felipe Melo, que era o tal do cara cabeça quente e tal. Ferida. Teve aquele problema, nunca mais se ouviu falar do Felipe Melo. Isso é trabalho do Filipão. E o Davidson? O Davidson, esse aí. É outro. Esse é assim, eu acho assim, está dando resultado. Sim. Só isso, tá ganhando jogos. O Diego Aguirre até outro dia era um gênio, que é um técnico experiente, com Libertadores. Começou a virar o negócio, já puseram um garoto. O problema é que aqui no Brasil não se tem ideia, não se quer nada. Eu acho o Roger Machado um técnico sensacional. Também, penso Agora, ele teve culpa no Palmeiras, ele saiu com um índice altíssimo. Como o Eduardo saiu com o índice altíssimo. É que é mais fácil derrubar o técnico. Saiu invicto na Libertadores, não saiu não, Roger Machado? Saiu invicto, classificado de forma antecipada. Então, quer dizer, aí é muito simples, eles trocam. O Eduardo Batista, do ano passado da Libertadores, saiu dessa forma. Como eles não têm nenhum tipo de entendimento, nada, eles simplesmente dão cabeça. Agora é a vez de colocar os velhinhos, daqui a pouco coloca os novos de novo. Não tem lógica. É modinha. Isso é perfeito, é modinha. O Felipão vai fazer a modinha dos tiozões voltar, eu acho. Do quê? Dos tios. Dos técnicos tiozões. Não, mas já fez. Tipo assim, aí o Santos trouxe Cadê o Luxemburgo, gente? Então, mas aí trouxe o Cuca. O Santos trouxe o Cuca e o Levi trouxe o Atlético. Aí quebrou a cara. O Abel, outro grande nome que só Abelão, fala do Abel hoje. Só falam do Abelão no São Paulo agora e do Lucha no São Paulo. Será que vai dar certo? Bom, já o Cruzeiro... No Cruzeiro nada. Vamos ver o treino do Coringão agora, Montanha? Solta o treino do Coringão com o Adriano Dolfi. Em 2012, Henrique viveu uma situação peculiar. Campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas rebaixado no Campeonato Brasileiro. Será que cabe alguma comparação com o atual Corinthians, campeão paulista e ameaçado no Brasileirão? Cara, é totalmente diferente, né? Aquele ano foi um ano à parte, acho que, como disse, isso aqui é totalmente diferente, temos jogadores de muita qualidade, muito potencial. Um dos obstáculos para acabar com esta ameaça é o péssimo desempenho do Corinthians fora de casa. Foram apenas 2 vitórias em toda a competição e um aproveitamento de 18%. A gente vem, às vezes, procurando fazer o melhor e diante de mudanças, de coisas que aconteceram. Pouco tempo de trabalho, às vezes, até mesmo para essa mudança de jogadores, de treinadores. E a gente procurou fazer assim o melhor possível, tanto em casa como fora de casa. A gente sabe da nossa qualidade, do nosso potencial, mas às vezes as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Apesar dos jogadores colocarem na conta da arbitragem preciosos pontos perdidos no torneio, Henrique espera que após o bom rendimento contra o São Paulo, a equipe adote a estratégia do erro zero nas próximas 5 rodadas. Cara, a gente está buscando fazer isso, né? Erro zero. Mas como eu disse antes, eu acho que tem muitas coisas que aconteceram que não dependeu da gente, os resultados virem. Independente dos resultados, acho que tem que pensar na gente e sair de lá com os 3 pontos. Então é isso que a gente tem na cabeça para que a gente possa voltar de lá com isso na bagagem. Na véspera da partida, Jair Ventura preferiu poupar os prováveis titulares no treino tático. O Corinthians, que entra em campo logo mais no Mineirão, terá Cássio no gol. Wagner, Henrique, Léo Santos e Danilo Avelar, Ralf e Douglas, Romero, Jadson, Pedrinho e Danilo. Salve o Corinthians!
Campeões! Ó o Pascoal cantando aqui, eternamente. Será que vai hoje, Pascoal? Bom, o Cruzeiro não briga por mais nada. Longe do Z4, classificado para a próxima edição da Copa Libertadores com o título da Copa do Brasil, a única pretensão talvez seja melhorar o desempenho do time na competição. Com o Mano Menezes no comando, o aproveitamento sempre foi superior aos 50% no Campeonato Brasileiro. Com os atuais 46,5%, a Raposa vai precisar vencer 4 dos últimos 5 jogos para manter esse retrospecto do treinador à frente da equipe. Corinthians que se cuide, hein? O Cruzeiro vai entrar em campo hoje contra o Corinthians com Fábio no gol, Lucas Romero, Manuel, Léo e Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves ou Mancoejo, David ou Rafinha e Fred no comando de ataque. A equipe será comandada por Sidney Lobo, já que o técnico Mano Menezes está afastado por conta de um problema dermatológico. A última lembrança contra eles foi a das melhores, né? A gente conquistar o hexacampeonato, né? Cruzeiro. Então, certamente agora mudando, né? Virou a chave para o Campeonato Brasileiro. Nós estamos bem definido, já ficou bem definido o nosso ano, né? De 2018. Eles ainda não, né? Eles ainda estão ali perigando ainda nessas últimas rodadas aí, que pode acontecer o pior para eles. Então eles vão vir bem motivados. A gente jogando em casa, diante do nosso torcedor, a gente tende a apresentar um ótimo futebol como nós apresentamos durante o ano. A 34ª rodada do Campeonato Brasileiro vai pegar fogo, tem cada jogaço. Olha a arte aí, ó. Logo mais às 7h30, o Vasco recebe o Atlético Paranaense em São Januário. Às 9h, o já rebaixado Paraná encara o Atlético Mineiro no Dorival Brito, mesmo horário de Bahia e Ceará na Fonte Nova. 3 jogos às 9h45, Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque e o Sport recebe o Vitória na Ilha do Retiro em confronto direto na luta contra o rebaixamento. Amanhã, 5 da tarde, feriado, temos Chapecoense e Botafogo na Arena Condá e o Flamengo encarando o Santos no Maracanã. Às 7, o São Paulo pega o Grêmio no Morumbi, duelo que vale vaga no G4. E às 9 da noite, o Inter enfrenta o América no Beira-Rio. Vamos para a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Aliás, ó, hashtag Gazeta Esportiva, você pode colocar lá a sua opinião sobre a enquete, a sua opinião sobre nós aqui do programa. Faça elogios, beleza? Assim eu peço pro Vinícius Bucato pegar todos os elogios. Uma combinação de resultados pode deixar o Coringão a um passo da degola se for derrotado pelo Cruzeiro logo mais no Mineirão. Caso o Ceará, Vasco, Sport e Chapecoense vençam seus jogos, o Timão acabaria a rodada na 16ª colocação, fora do Z4, apenas por conta do saldo de gols. Com base nisso, lançamos a nossa enquete do dia. Nossa Senhora, que texto longo. Você acha que o Corinthians acaba a rodada mais próximo da zona do rebaixamento? Eu acho que quem fez essa enquete foi o Flávio Prado. Sim ou não, Flávio Prado? Corinthians vai acabar mais perto? Eu acho que não, porque ele está concorrendo com gente ruim, sabe? Muito ele perde, ruim. Mas os outros perdem também, entendeu? Mas se todos os outros ganharem e ele perder, aí ele se ferrou. É isso, mas eu acho os outros ganharem difícil pra caramba. Acho que é tudo ruim e eles vão continuar ruins, sabe? Então vai ser em ou ruim ou pior, sabe aquele negócio que nem se fala lá em Londrina? Sim, é verdade. Ruim, lá, então vai ficar no mesmo lugar, eu imagino. Eu talvez vou seguir o conselho do Flávio pelo seguinte, porque se você pegar... Eu já não tenho muita ficha. E não ia apostar minhas fichas no Corinthians. Então eu já ia falar que ia ficar lá mais perto. Mas olhando com esses olhos, eu entendo que por esse aspecto, vamos dizer que não vai... Não é por ele. Exatamente. O Corinthians, já falei aqui, o Corinthians fez um projeto maravilhoso para ser rebaixado. Mas tem projeto melhor que o dele para cair, sabe? O Corinthians não inspira nenhuma confiança. Não. É lamentável, mas não, é um time que não inspira confiança. Você não, tá que nem bumbum de nenê. Você não sabe o que vem do Corinthians. O Palmeiras ganhou um importante reforço para o confronto de logo mais contra o Fluminense. O STJD concedeu efeito suspensivo da suspensão de um jogo imposta ao técnico Felipão pelas insinuações de favorecimento ao Flamengo. Por outro lado, o atacante Daverson, que pegou um gancho de 2 partidas pela expulsão contra o Bahia, teve a pena mantida, está fora do jogo. E vamos agora direto para o Allianz Parque com o nosso repórter Fernando Gavini. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. Falo aqui do Allianz Parque,
onde essa noite o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense e o torcedor vem para o estádio com certeza para enchê-lo e também na expectativa de ver o Palmeiras cada vez mais perto do título. O torcedor palmeirense já está na contagem regressiva para ser o campeão brasileiro de 2018. Na matemática, a coisa está cada vez mais próxima. São 92% de chances que o Palmeiras tem de ficar com o título. Um adversário que pode ter pela frente no dia de hoje, além do Fluminense, é o gramado. Dá uma olhadinha neste vídeo que circulou nas redes sociais no dia de ontem. O gramado bem destruído, bem acabado. Aconteceu um festival de música aqui no Allianz Parque durante o final de semana e a W Torre trabalhou na recuperação do gramado nesses 2 dias. Nesse vídeo você pode ver, inclusive, uma máquina pintando o gramado. O pessoal arrumando o gramado e uma máquina pintando o gramado para deixá-lo, pelo menos no aspecto visual, da melhor maneira possível. E o detalhe é que esse trabalho que começou no domingo com o replantio do gramado depois do festival ainda não acabou. Vou pedir para o Samuel Almeida, nosso cinegrafista, mostrar lá no campo. Olha só, estão terminando de demarcar as linhas do campo. É a última, a meia-lua ali é o último local do gramado que faltava para ser pintado, né? Para ser as linhas, quando a gente chegou aqui, só estavam demarcadas do lado de lá do gramado. Esse lado de cá ainda não havia sido feita, e desde a hora que nós chegamos aqui, eles montaram aí a área grande e estava faltando terminar a meia-lua, que é isso que você está vendo agora aí, os funcionários do Allianz Parque fazendo, e tem o rapaz aí que está pintando o pênalti, né? Ou seja, pode ver que, pelo menos no aspecto visual, já melhorou bem com relação ao que a gente viu no vídeo que viralizou nas redes sociais. Agora, se o gramado vai estar em condições de jogo, essa é a grande discussão e é isso que a gente vai ver quando a bola começar a rolar por aqui. A W Torre soltou um comunicado dizendo, prometendo que isso aconteceria, que o gramado estaria em perfeitas condições para o jogo, que talvez visualmente não tivesse tão bom, mas para o jogo estaria ok. Vamos ver e aí, é claro, depois vamos conversar com os jogadores para saber exatamente se isso realmente aconteceu. Agora o Palmeiras está focado, tentando buscar esse título, e ontem quem conversou com os jornalistas foi o atacante William. O adversário, o Fluminense, foi um dos times que venceu o Palmeiras no primeiro turno. Vamos ver. A última derrota no Campeonato Brasileiro faz tanto tempo que fica difícil até lembrar contra quem foi. Tempo. Você me pegou agora, hein? Então vamos dar uma dica. Foi um time tricolor. Verdade, foi contra o Fluminense, né, no Maracanã. Hoje a gente vive um outro momento, final de competição, onde que nossa equipe é o líder do campeonato, e diante do nosso torcedor, por tudo que a gente vem construindo dentro da competição, pelo aquilo que a gente almeja, de estar tão próximo, mais uma decisão, então a gente está preparado. 18 jogos depois, o Palmeiras volta a se encontrar com o Fluminense. Se ganhar ou empatar, vai completar um turno inteiro sem perder. Ou seja, uma sequência invicta contra todos os times do Campeonato Brasileiro, sem perder para nenhum deles. E é bom vocês falarem que daqui a pouco a gente nem consegue valorizar tanto essa importância, esse período tão longo de jogos sem perder. Então acredito que isso é fruto de Vai reencontrar o seu último algoz nesta quarta-feira. O Fluminense foi o último time que venceu o Palmeiras de lá para cá. 18 jogos de invencibilidade. E claro, o palmeirense quer ultrapassar esse recorde do Corinthians, né? Mais 2 jogos, o Palmeiras passa a ser o time com o maior recorde de invencibilidade na era dos pontos corridos. O adversário do Palmeiras, o Fluminense, quem conversou com os jornalistas foi o Igor Julião, que falou a respeito da volta do Sornosa à equipe e sobre como deve ficar a formação tática da equipe para enfrentar o Palmeiras. O Fluminense enfrenta o Palmeiras tentando retomar o caminho das vitórias depois de 3 partidas sem vencer no Brasileirão. Sem os zagueiros Gum e Ibanhes e o lateral direito Léo por problemas físicos, o técnico Marcelo Oliveira deve manter o esquema 4-4-2, usado no empate por 0-0 com o Sport. A boa notícia para o torcedor do Fluminense é o retorno de Sornosa, que cumpriu suspensão na última rodada. É claro que a gente não queria estar enfrentando o Palmeiras pensando nessa vitória para talvez livrar a gente do rebaixamento. É claro que a gente queria ir lá buscar essa vitória
almejando Libertadores ou almejando o título, mas a nossa realidade hoje é essa. Mas, sem dúvidas, a gente vai lá, vamos tentar buscar esses pontos e como a nossa realidade é essa, de conseguir o máximo de pontos possíveis para poder ficar bem na Sul-Americana, poder pensar, a gente vai seguir esse objetivo. É isso aí, tá aí a palavra do Igor Julião, jogador do Fluminense. Tá certo, Michele? Daqui a pouco eu volto para trazer as possíveis, as prováveis escalações de Palmeiras e Fluminense para o jogo dessa noite. Beijão para você, já volto. Beleza, Gavini, muito obrigada, um super beijo para você. E ó, vou ler aqui a arte, tá bom? O Palmeiras está bem próximo do 10º título brasileiro do clube. Vamos conferir os últimos 5 adversários do Verdão para os meninos comentarem aqui. Olha aí na tela, os comandados do Felipão encaram hoje o Fluminense em casa, depois o Paraná lá em Londrina, que é domingo, né? O América Mineiro no Allianz Parque. E na penúltima rodada, o Vasco em São Januário. Fechando o Brasileirão, o último confronto vai ser diante do Vitória em casa. Agora, Flávio Garrafa, tá fácil ou tá difícil a vida do Verdão? Acho que tá mais ou menos. Contra quem o Palmeiras pode garantir o título? Olha, matematicamente, o Palmeiras tem possibilidade até contra o Paraná. Ela é muito remota, porque o Palmeiras teria que vencer o Fluminense, vencer o Paraná e aí torcer por tropeços de Internacional e de Flamengo. Há uma combinação do Palmeiras ser campeão até no final de semana, mas eu repito, ela é remota. Matematicamente. Para mim, o Palmeiras será campeão com 3 vitórias na quarta-feira da outra semana. Daqui uma semana, o Palmeiras bate campeão. Vence o Fluminense, vence o Paraná, vence o América no Allianz e liquida a fatura. Ele vai ter muito mais pontos do que ele precisa para ser campeão. Sim. A gente tem aquela tela que a gente mostrou outro dia aqui no Gazeta e no Mesa, que ninguém chegou a 70, nenhum vice passou de 72 pontos. O Palmeiras atinge esses 73 domingo, nesse jogo que o Paraná entregou lá para Londrina. E o Fluminense hoje, acho que o Palmeiras passa. Mas o Fluminense não ganhou do Palmeiras no último jogo? Foi, mas isso aí é exotismo. Era o Felipão que estava lá? Não, acho que foi o último jogo do Roger. Mas é exotismo. Aí o Palmeiras ganha hoje, ganha domingo, vai para 73 e já é campeão. Embora não matematicamente. Acho que não passa do América. Ganha hoje, ganha domingo, ganha quarta? Você acha que dá? Para mim, eu acho que porque matematicamente, para não depender de ninguém, precisa dos 9 pontos. Tá. Então essa seria a conta. Hoje, né, Fluminense, depois Paraná e América. Mas existe, eu repito, remota possibilidade, com combinação de resultados, tropeços de Flamengo e Internacional, que com 6 pontos o Palmeiras pode bater no final de semana. Melhor perder melhor não ganhar e fechar aqui na casa dele, é festa. Mas deixa fechar lá no meu Paraná, lá, bonito lá, hein? Pô, mas lá não tinha nada com a história. Ainda lá pô... Não, o Palmeiras, só pra ilustrar, vai sair muito bem o Palmeiras nessa história, porque a casa vai estar completamente lotada de palmeirense. Não, sai muito bem de todo jeito. Né? Você joga em casa e leva pra casa do outro. O norte do Paraná, o pessoal do interior lá não torce pra Curitiba, Atlético, lá é Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Eu espero que o Paraná caia e nunca mais volte. O bicho pega, o estádio espero que o Paraná caia e nunca mais volte. É verdade. O negócio de ficar entregando mando vai te catar. Lá no site gazetesportiva.com a gente tem uma matéria, a gente está sempre falando isso, Palmeiras está a um jogo de igualar a maior série invicta do brasileiro de pontos corridos. Aí entra na história. Incrível, né? Passa o Corinthians, né? Passa o Corinthians, inclusive. Passa o Corinthians. Bom, vamos falar agora de seleção brasileira? A equipe do treinador Tite está na Inglaterra, se preparando para o amistoso de sexta-feira contra o Uruguai. Suárez e Cavani jogam? Sim. Que medo, hein? Os 11 titulares da equipe canarinho ainda não foram definidos. Logo depois que Douglas Costa cuspiu no rosto de um adversário e foi suspenso, Tite disse que conversaria em particular com o jogador. E essa conversa realmente aconteceu. Sim, a gente realmente conversou e com o Tite sempre foi olho no olho. Ele falou o que ele pensa e eu realmente respeitei isso. E pedi desculpa pelo ato que aconteceu, que ocorreu na Itália. E realmente foi um dia que eu não fui feliz e foi um momento que eu não estava em mim. Mas em toda a minha carreira eu jamais eu cometi esse ato, então eu espero deixar isso no passado e continuar trabalhando. Se essa história já faz parte do passado, o presente de Douglas e do resto dos jogadores é o Uruguai, na sexta-feira. Sem Casemiro cortado, Tite deve promover a estreia de Alan, mas se precisar, o técnico tem mais uma opção para jogar no meio-campo. Assim como eu me coloco sempre à disposição no clube, na seleção não é diferente. Acho que o professor também já me testou como lateral direito e ele sabe que pode contar comigo aonde ele precisar. Então, creio que a seleção é muito bem servida. Quando o Casemiro não está, tem outros jogadores que podem servir essa posição muito bem.
diferentemente no clube, onde acaba faltando algumas peças, e ali eu tive para poder ajudar o grupo e os meus companheiros, né? Então, vamos ver, o professor ainda não me falou nada disso, mas se precisar, a gente está sempre disponível. Agora, Tite assumiu uma nova missão, a de dar pelo menos 15 minutos para cada jogador mostrar que pode continuar na seleção. Tudo isso pensando na Copa América do ano que vem, aqui no Brasil. Sim, acho que esse é o nosso primeiro objetivo, né, nessa nova fase da seleção brasileira pós-Copa. Existe onde o professor está fazendo testes, procurando dar oportunidades para jogadores novos na seleção. Então nos resta, a cada vez que a gente entra dentro de campo, a fazer um bom trabalho, procurar sempre ganhar. E aí sim, para chegar à Copa América bem, né, com confiança e buscar esse título que talvez seja aí o nosso primeiro grande objetivo. Vai ser legal esse jogo. Brasil e Uruguai é um jogo legal. Aí teria que jogar com um time mais forte que Camarões, que caiu muito de produção. E o Uruguai vai jogar com a França. Quer dizer, havia um espaço para você jogar contra uma seleção mais forte, de uma pegada maior. Tem a Copa das Nações, ok. Ficou mais difícil, os europeus fecharam mais. Mas há brecha, tanto que o Uruguai pegou. O Uruguai não tem nem presidente, está sob intervenção a federação deles, e aqui a CBF, com toda essa mordomia aí, não consegue marcar um jogo decente. Nesse momento que a seleção não serve muito como atrativo para o torcedor, para o técnico Tite acaba sendo importante esses jogos, porque tem Copa América pela frente. O cargo dele está, obviamente, pela cultura do nosso futebol em jogo, não é? Sabe-se que numa Copa, depois do que aconteceu na Copa do Mundo, vem a Copa América em casa e o Brasil fizer um fiasco, a gente não sabe se o Tite dará sequência à cultura do futebol, se isso é certo ou errado, é discussão para outro dia. Mas então é importante por esse aspecto. E só pela tradição das camisas, Brasil e Uruguai já é um grande jogo, já é um belíssimo aperitivo. E sobre o Douglas Costa, é aquela história, o cara errou, acho que o Tite já deixou o recado, não veio na convocação, trouxe o cara, conversou com ele, enfim, se arrependeu, óbvio que se arrependeu de uma atitude pequena, uma atitude infeliz, e segue o jogo, que isso não se repita mais. Você sabe que em cima disso que você falou, o Arsenal só colocou 30 mil ingressos à venda. O estádio cabe 60 mil, só colocou 30 para ter um clima de... não vai abrir alguns setores para ter um clima de estádio, porque não tem interesse. 50% só dos ingressos vendidos, só 50% colocado à venda. Mas por que não dá para dar um clima de estádio? Como assim, estádio vazio? Porque se deixar todo aberto, vai ficar tudo espalhado. Então só vendeu num setor, porque aí quem for vai naquele setor fica e fica apertado todo ali. Você condensa não é nem apertado, mas fica, é um setorzinho específico, fica só ali. Entendi, porque de repente abre tudo, não vende tudo não tem capacidade para levar 60 mil pessoas. Então, pelo que eles entendem que é razoável, é 30 mil. Então, eles abriram, setor de 35, 32, 33, para poder dar certo. Voltamos com o vôlei. Enquanto a Superliga Masculina já está rolando a todo vapor, a versão feminina do torneio começa oficialmente só na próxima sexta, dia 16, mas ontem já teve jogo. Ficou confuso? Então pode deixar que a nossa repórter Marina Panizo explica direitinho para você. Estreia de competição pela sexta rodada? A Superliga CIMED Feminina, que tem início dia 16, começou ontem no confronto adiantado entre Pinheiros e Dentil Praia Clube. O time mineiro, atual campeão da competição, será um dos representantes brasileiros no Mundial de Clubes. Por isso, teve alguns compromissos alterados na tabela. O Praia pode até ser o campeão, mas do outro lado, o Pinheiros não facilitava. No fim do primeiro set, o equilíbrio ficou evidente. E o Praia só conseguiu fechar a parcial no 31º ponto, 29-31. Empurrado pela torcida, o Pinheiros começou melhor o segundo set. Mas no fim permitiu a virada do time mineiro e a parcial terminou mais rápido, 24-26. No terceiro set, o Pinheiros ficou à frente na maior parte do tempo. Chegou a abrir 6 pontos de vantagem. Mas não teve jeito. O Praia virou mais uma vez. E no erro de Herrera, venceu a última parcial por 24-26. Final de jogo, Dentil Praia Clube 3, Pinheiros 0. Tem que saber da qualidade da equipe do Pinheiros, vem de um paulista muito forte e uma equipe de muito volume de jogo, né? Então acho que sempre início de liga é difícil, ainda mais o jogo de estreia, e jogar aqui dentro sempre foi muito difícil, então fico feliz que a gente conseguiu sair com esse resultado. A gente sabe que ainda tem bastante a evoluir, uma temporada longa, enfim, pouco tempo de treinamento, mas eu acho que a gente tem que evoluir. Nessas dificuldades é bom, né, que a gente conseguiu se reerguer e virar um placar desse. Muito difícil a gente ganhar a Superliga, quebrar barreiras, quebrar tabu, quebrar uma hegemonia gigantesca de Rio e Osasco.
conseguimos. Agora isso faz parte do passado. Existe outra realidade, um outro Superliga, como eu disse, que muitas equipes reforçaram, além dessas grandes potências. No caso do Rio e Osasco, tem outras que estão pintando, que é o nosso caso. As duas equipes voltam a jogar na próxima sexta-feira, desta vez sim pela primeira rodada da competição. O Praia Clube viaja até Santa Catarina, onde enfrenta o Balneário Camboriú, enquanto o Pinheiros recebe o Fluminense. E vale lembrar que a partir dos finais de semana de dezembro, você acompanha a Superliga aqui na tela da TV Gazeta. Fala galera, Superliga é na Gazeta. Superliga é na Gazeta. Superliga é na Gazeta, que maravilha! E a gente volta a falar com o repórter Fernando Gavini, ao vivo, direto do Allianz Parque, com as últimas informações desse grande jogo entre Palmeiras e o Fluminense hoje à noite. Fala, Gavini! Como prometido, Michele, estou de volta aqui do Allianz Parque, onde essa noite tem Palmeiras e Fluminense. Um Verdão que vem desfalcado. Filipão, suspenso, vai dar lugar a Paulo Turra. Daverson, suspenso, também vai dar lugar ao Borja. Além dos dois, que foram punidos pelo STJD, o Palmeiras não pode contar com o Moisés, que sofreu uma lesão na última partida, torceu o tornozelo e vai ficar afastado ainda por tempo indeterminado dos gramados. Por outro lado, o Dudu, o Mike e o Diogo Barbosa voltam à equipe. Vamos dar uma olhadinha aí na escalação, na provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Fluminense nessa noite. Palmeiras vai de Everton no gol, Mike, Luan, Gomes e Diogo Barbosa. No meio-campo, Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima. No ataque, William, Borja e Dudu. O técnico é Luiz Felipe Scolari, mas no dia de hoje vai ser Paulo Turra, o treinador do Verdão, para essa partida. E o Fluminense tem a volta do Sornosa à equipe. Vamos ver a provável escalação do Flu para tentar surpreender o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Vamos lá. O Fluminense vai a campo com Júlio César no gol. Igor Julião, a novidade na lateral direita. Paulo Ricardo e Digão formam a dupla de zaga. Ayrton Lucas é o lateral esquerdo. No meio-campo, Jadson, Richard e Sornosa, que volta ao time. No ataque, Júnior Dutra, Luciano, os dois velhos conhecidos do Corinthians, e o Everaldo. E o técnico é o Marcelo Oliveira. Portanto, esses são os prováveis times de Palmeiras e Fluminense para o jogo desta noite. Para o Palmeiras o jogo é muito importante. Vale chegar a 19 jogos de invencibilidade e igualar o Corinthians. Mas mais do que isso, vale ficar mais pertinho da conquista do título de campeão brasileiro. Michele. Valeu, Fernando Gavini, bom trabalho para você. Amanhã cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva. Será que vai chover hoje à noite? Olha, eu tava vindo para cá, tava um vendaval aí. Porque hoje fez muito calor, capaz de... Caramba, mas logo na hora do jogo... E pior que isso, o gramado não tá legal, né? E tem grande chance de chover porque eu lavei o carro. O gramado tá muito ruim, né? Assim, a W Torre fala que não tá ruim, que tá feio, que eles arrumaram. Eu comentava com o Flávio, né? A gente via a primeira participação do Gavini. É lamentável. O Allianz Parque, se não é o mais bonito do Brasil, ou da América, ou do mundo, é um dos. São Paulo é disparado. Tá? É um dos mais bonitos. Eu não conheço todo do Brasil, não. É um estádio extremamente moderno. Agora, é impossível, a gente já viu vários estádios, e isso não é de hoje, que são arenas que recebem espetáculo de futebol e espetáculo de shows. O gramado, tem estádio na Europa que você tira o gramado para o evento. Verdade. Não se pensou nisso. E é um pecado um estádio com a beleza do Allianz Parque ter esse problema. Os caras estão pintando a grama, gente. Para. É lamentável. Eles falaram, eles justificam dizendo que, na não verdade... Não há justificativa, Michele. Que só tá feio, que não tá ruim. A gente vai ver hoje em campo como que a bola quica. E aí, isso além do visual do estádio não ser legal, e isso atrapalha o atleta que vai lá para realizar o seu trabalho. Prejudica o time. Não, você imagina se machuca um jogador. Lesão. Que custa uma fortuna pro clube. Além do profissional, do ser humano. Sim, claro. É complicado. Não, gente, aquilo é falha, sim. Pelo amor de Deus. Não é só feio, não é só. Tá, ali tem terra, né? Ali tem umas partes que tá com terra. Não, e tem solução. Tem solução. Existe tecnologia para isso. Um estádio tão moderno, tão bonito. E é um estádio que foi concebido justamente para ter show e para ter futebol. Então já tinha que ter sido pensado. Já deveria vir com a solução. Essa é a função. E não é parar o show, porque os shows são maravilhosos lá. Não para o show não. Não para o show não. Eu ainda estou esperando daqueles famosos na lanchonete perto de casa. Eu fico na expectativa ali. Qualquer dia vai baixar uma celebridade do lado de casa, no botequinho ali, para tomar uma com a gente. Vamos falar agora do jogo de amanhã entre Flamengo e Santos no Maracanã. Os rubro-negros estão desfalcados de René, William Arão e Lucas Paquetá, suspensos. O Flamengo não vinha oscilando. Até o jogo passado com o São Paulo não vinha oscilando, vinha mantendo uma regularidade muito boa. E, de repente,
não acontecendo os resultados com o Palmeiras e São Paulo, mas muito por detalhes, até porque nós tivemos volume, nós tivemos criação, nós tivemos todos os ingredientes possíveis para o alcance do resultado. A exceção do jogo com o Botafogo, que eu reconheço, o Botafogo mereceu, e nós não tivemos uma grande tarde. No Santos, as dúvidas da escalação são as de Rodrigo e Arthur Gomes. Os dois estão desgastados. No entanto, Kaique Rocha se recuperou de uma lesão no ombro, deve ser titular. Agora, pelo menos por enquanto, todas as fichas santistas estão mesmo apostadas no artilheiro do Brasileirão, Gabigol. Quando o Gabigol, artilheiro do Santos, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pinta na sala de imprensa do CT Rei Pelé, eu garanto, alguém vai perguntar para ele se no fim do ano fica na Baixada ou volta para a Europa. Quer apostar? E ó que dessa vez o curioso nem fui eu. Eu já falei isso e fica repetitivo, acho que fica até chato ficar perguntando, até porque eu já falei depois do jogo do Palmeiras, já falei na minha última coletiva, então acho que vocês ficarem me perguntando e respondendo a mesma coisa fica chato para todo mundo. Antes daquela aventura mal sucedida pelo velho continente, Dorival Júnior, ex-técnico do Santos, atualmente no Fla, adversário de amanhã no Maraca, bem que te avisou, né, Gabigol? Eu sou um cara muito tranquilo, eu escuto todos, então eu não me arrependo, porque eu ouvi o conselho dele, eu ouvi o conselho de várias outras pessoas, mas creio eu que isso é uma coisa pessoal, coisa familiar, e ele aceitou bastante, ele depois foi o primeiro a ganhar uma camisa minha da Inter de Milão. Com o futuro mais ou menos incerto, que o Peixe use e abuse do Gabriel nesses últimos 5 jogos da temporada, porque está em jogo aquela vaguinha suada no G6, na pré-Libertadores. Porque eu acho que a gente veio de tão lá embaixo, né? E a gente está chegando tão perto da Libertadores, não tem porque a gente disse. Eu acho que se a gente for para a Libertadores é algo para ser realmente lembrado para sempre e comemorado, até porque eu não me lembro de ter uma arrancada tão grande assim. Acho que a gente é terceiro no retorno, então é uma mudança drástica. Na derrota para a Chape no Pacaembu na rodada passada, Gabriel, Pituca e Vitor Ferraz cumpriram suspensão automática. Certamente os 3 estarão em campo diante do Flamengo amanhã no Rio. Mas Cuca tem outros probleminhas. Os gringos, Sanches, Derlis e Brian, já se mandaram para suas respectivas seleções. Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Felipe Cardoso seguem de molho no departamento médico. Arthur e Rodrigo hoje só correram em volta do campo. Poupados do treino, são dúvidas para o jogo. Difícil cravar um time. Gabigol titular é certeza. Até quando? Vamos para cima dele de novo? Se apertar, ele geme. Se fosse para ficar no ano que vem, você imagina que dá para fazer esse mesmo esforço que foi feito no início do ano agora novamente? Boa, meu coleguinha repórter insistente, chato. É difícil falar, as coisas mudaram, mas o esforço que eu fiz foi por amor ao Santos, também pela minha vontade de voltar depois de um ano sem jogar. Como eu falei, as coisas vão se decidir depois, mas sendo muito sincero, como eu sempre fui, a possibilidade é muito pequena. Ô Flávio, um dos méritos do Cuca no Santos, primeiro, obviamente, tirou o Santos daquela incômoda zona de rebaixamento, leva o time para uma condição que poderia já ter virado na última rodada, não fosse a derrota surpreendente para a Chape. Para a zona de pré-Libertadores, então ele sai daquela condição e coloca o Santos com ótima possibilidade, também acredito que ele consiga uma dessas vagas. E outro mérito do Cuca foi o Gabigol, que é um jogador que a gente sabe que tem potencial e não estava rendendo. E lá estava o Jair Ventura, e não estamos aqui execrando com o Jair Ventura, entenda bem, mas o Cuca conseguiu extrair do Gabigol aquilo que nós sabemos que ele tem potencial. Não é? E por falar em extrair, o Silvestre conseguiu também ali falar um pouquinho do futuro, mas é difícil a permanência do Gabigol para a próxima temporada. Muito difícil. Né? Agora, tem um problema. Ele custa muito caro e não tem mercado na Europa. Sim. Ele foi muito mal na Itália, muito mal em Portugal, e claro que isso conta a favor dele, essa volta por cima, mas não sei se de maneira suficiente para voltar para a Europa. Então aí já tem zoiudo, né? Tem Corinthians, tem São Paulo, tem o zoião. Lembra uma música do
Tinha uma música antiga, falava assim que a mulher estava numa pindaíba danada e ele segurou. Agora que ela está bonita e vive no meu barracão, fica assim de gavião. Lembra disso? Gavião, olha aí. De repente a gente já tem aí o caminho do samba, a gente já tem o caminho do Gabigol. Fique esperto, Santos. E olha, sabe onde está cheio de mistério? Mistério tem dado o tom do trabalho, conduzido por André Jardine, no comando do São Paulo. Também, né? Está começando, né? Acesso da imprensa só ao aquecimento. Esquema tático, escalação do time que pega o Grêmio, quem tá no Morumbi, 7 chaves. Adriano Dolphy traz o noticiário do Tricolor direto do Centro de Treinamentos da Barra Funda. No São Paulo, notícia fresquinha desta quarta-feira, Diego Souza está fora da partida decisiva contra o Grêmio esta quinta-feira no estádio do Morumbi. O jogador sofreu um entorse no joelho direito no treino desta terça-feira e ainda não tem previsão de retorno ao Tricolor. Em sua vaga, o técnico André Jardine tem como opções o Brenner e também o Santiago Trellis, aí 2 opções. O Jardine, que já trabalhou com o Brenner nas categorias de base. Assim, Diego Souza se junta a Rojas e Carneiro, lesionados jogadores importantes no ataque do São Paulo. Outra pergunta é se o meia Nenê estará entre os titulares. O camisa 10 esteve no banco de reservas nos últimos jogos sob o comando do técnico Diego Aguirre e na zaga, Rodrigo Caio também pode reaparecer no setor. São Paulo, que vinha jogando com 3 zagueiros, Jardine pode optar pelo esquema tradicional com apenas 2 zagueiros. Nenê e Rodrigo Caio aparentemente estavam insatisfeitos com a reserva. Resta saber se terão mais oportunidades com o novo técnico do São Paulo. E também os atletas da categoria de base, como o Elinho, o Shailon, o próprio Brenner e o Lisiero, atletas que trabalharam com o Jardine nas categorias de base. O atacante Everton trabalhou normalmente também no treino desta quarta-feira e está à disposição. O jogador que desfalcou o São Paulo durante boa parte do segundo turno. Muitos acreditam a queda de rendimento do São Paulo, a ausência deste jogador. São Paulo e Grêmio, partida importantíssima. As duas equipes com 58 pontos. O Grêmio tem uma vitória a mais e assim está ocupando a 4ª colocação. Neste momento, o Grêmio iria conseguir a vaga direta à Copa Libertadores. O São Paulo iria disputar a pré-Libertadores. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolphy, para a TV Gazeta. Converso muito com o André Jardine, bastante mesmo. E estava até acompanhando, ele fez uma viagem recente para a Europa, assistiu 6 ou 7 jogos, alguns treinamentos, ele é um cara muito estudioso. Eu gosto muito do Jardine. Faz tempo, ele apareceu na Copa São Paulo e perdeu um jogo para um time de Tabuão, mas eu gostei tanto do jeito que ele jogou com o time, que eu achei o telefone dele, desde lá a gente fala e fala bastante. Tem muita capacidade para levar o time adiante. Agora, não tem respaldo nenhum, o São Paulo não dá respaldo para ninguém, é moedor de treinadores. E ele vai ter que chegar e resolver e tentar ganhar. Vamos ver se consegue. O Grêmio é melhor que o São Paulo, a verdade é essa. Para o São Paulo ganhar do Grêmio, o Grêmio tem que jogar menos do que pode. Se o Grêmio jogar o que ele pode, ele ganha do São Paulo. Qualquer São Paulo com qualquer treinador, porque o São Paulo, qualquer que eu digo esse, né? Sim, sim. Esse time, não importa. Então vamos ver o que vai acontecer. O Jardine é bom, mas... Mas não é milagreiro, não é santo milagreiro. Não é? E com 2 dias de trabalho. Não dá, não pode fazer milagre, mas deve mexer na formação da equipe, do que disse o Adriano Dolphy, daquilo que nós vínhamos apurando recentemente. Ele deve abandonar aquela forma de jogar com 3 zagueiros, volta o Everton, e com a saída do Diego Souza é muito provável que apareça o Nenê. O São Paulo ganha em qualidade, mas com pouco tempo para trabalhar. Mas ele vai jogar ofensivamente. Vai jogar em cima do Grêmio, mas avaliando equipe, por momento, é jogo para o Grêmio se consolidar no G4. Bom, você quer rever ou você perdeu alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Quer participar do programa? Tem câmera aberta na sexta-feira, hein? A gente está esperando vocês. Então veja aí nossas redes sociais. Põe na tela, Montanha. Facebook é /Gazeta Esportiva, né? facebook.com/Gazeta Esportiva. O Twitter, @Gazeta Esportiva. Instagram igual o Twitter, @Gazeta Esportiva. O nosso canal do YouTube é youtube.com/Gazeta Esportiva. O do Mesa Redonda é youtube.com/Mesa Redonda. Seu Instagram, Garrafa? Osmar Garrafa. O meu, Flávio Prado Oficial. E o meu, @Michele Janela. A gente está esperando lá os comentários de vocês, tá bom? Vamos ver como foi a participação de vocês nas redes sociais? #Gazeta Esportiva, deixa eu ver. Bora lá. Aliás, a hashtag do Mesa Redonda bombou no último domingo. É Trending Topics do Brasil, tá? 1 hora e 55 minutos. Obrigado! Valeu, muito legal. Rafael Silva, boa noite, galera do esporte. Hoje à noite, com esse calor e o jogo do Timão, vai ser difícil dormir. Preocupado com o calor, é isso?
Compra aquele negócio lá que ventila, um ventilador. Antônio Queiroz, tomara que os corintianos fiquem em desespero até a última rodada. Ai, que maldade. Já que no ano passado deram risada na nossa. Tá bom. José Isauro, o Corinthians só depende do seu próprio desempenho para escapar do rebaixamento para a Série B. Ah, ele é de Porto Velho. Sempre escreve pra gente, José Isauro. Beijo. Esse é o problema. O Evaldo também. O que é o problema? O Corinthians só depende dele. É vergonhoso uma arena das mais lindas e um gramado horrível. Os dirigentes deveriam cuidar melhor do gramado, isso prejudica o espetáculo. Ah, ele é palmeirense. E o Fioroto aqui também sempre escreve para nós. Flávio Prado, Gilson Kleina sobe a macaca para a Série A. O Maravilha, nega véia, boa. Gente, então, ó, domingo no Mesa Redonda, eu só quero avisar vocês que vai ter um agasalho maravilhoso da Seleção Brasileira. Opa, a gente vai estar dando de presente, o Guilherme Camarda tá lá domingo, então você já começa a colocar a hashtag Mesa Redonda no domingo de manhã, tá bom? Que alguém a gente vai escolher da hashtag pra dar. Ótimo, e o Sérgio Goleirão tá lá pra fazer um paredão com ele que ele vai ficar louquinho. Ai, meu Deus, vai ser bom demais. Você acha que o Corinthians vai acabar e a rodada mais próxima da zona de rebaixamento? Sim! Ah, tira essa enquete do ar, Montanha. 72% dos votos são os antes mesmo, né? Só tem duas torcidas, a do Corinthians e a contra o Corinthians. É nóis, mas nós somos minoria, mas nós somos fortes. A gente fica por aqui homenageando o rapper americano Ron Simons, fundador, vocalista e produtor do grupo maravilhoso que existe aí. Um beijo, 54 anos pra você, bom feriado, tchau! Tchau, galera, valeu!